Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá! Dando continuidade aos estudos virtuais promovidos pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, é com muita alegria e com muita gratidão que nós vamos falar hoje sobre o tema Ide e Conquistai a Terra. É o capítulo de número 18 do livro Primícias do Reino, na psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Jesus e fazermos a prece. É Deus que nos conduz, nos ampara, nos protege, nos induz. Jesus ensina-nos a amar, a viver e perdoar, tua paz, o teu viver. Teu amanhecer seja o nosso viver, que teus olhos sejam os nossos faróis, que a tua voz seja o nosso falar, que tua presença seja o nosso caminhar. Amar, 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 servir, servir, servir a ti, Jesus. Que o teu alvorecer seja o nosso viver, que teus olhos sejam os nossos faróis, que a tua voz seja o nosso cantar, que tua presença seja o nosso caminhar. Amar, 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 servir, servir, servir a ti, Jesus. Senhor Jesus, nosso mestre e nosso guia, por favor, esteja conosco em mais este momento de estudo. Que possamos relembrar com clareza das tuas palavras e que os teus ensinamentos e o teu evangelho estejam em nossos corações, em nossas mentes e em nossos atos. Que com a lembrança do evangelho e daquilo que estudaremos hoje, possamos nos fortalecer e trazer para junto de nós a tua presença imaculada. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, falando sobre o tema Ide Conquistai a Terra, que é o capítulo no livro Primícias do Reino, como já citamos, comentando
os capítulos 1 e 2 do livro Atos dos Apóstolos, que nós vamos encontrar no Novo Testamento. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito para mostrar a ação do Espírito Santo na comunidade cristã primitiva. Apesar do título, que foi dado no século II, o texto não retrata as ações de todos os apóstolos, apenas de Pedro, Paulo, João e Filipe. O livro narra a ascensão de Jesus, os primeiros momentos da igreja primitiva de Pedro, seu ministério e o ministério de Paulo. Por todo o texto é demonstrada a rejeição da maioria dos judeus ao Evangelho. Nós, na doutrina espírita, vamos entender aí, quando se fala da ação do Espírito Santo na comunidade cristã primitiva, como sendo a ação do próprio Cristo, de Jesus, e também de todos os espíritos da equipe de Jesus. Todos aqueles companheiros espirituais de alta estirpe evolutiva que contribuíram todo o tempo e têm contribuído até hoje com a divulgação do Evangelho na Terra. Mas é só para nós colocarmos um pouco de contexto, pois que pode alguns dos companheiros ainda não ter tido a oportunidade de ler este livro dentro do Novo Testamento, dentro da Bíblia. E que é um livro de extrema importância para todos nós no estudo da doutrina espírita, no estudo do Evangelho. E que então o espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, vem refletir um pouco mais especificamente sobre o capítulo 2, que vai narrar para nós os eventos de Pentecostes, que nós já vamos falar. E então, logo no início do capítulo, na narrativa de Amélia Rodrigues, ela fala para nós que a saudade pairava como ar misterioso em toda parte. Mantinham-se ali porque para ali foram designados ao todo quase 120 daqueles 500 irmãos, testemunhas vivas da ascensão dele, da ascensão de Jesus. Reuniam-se frequentemente no cenáculo, onde alguns residiam, aqueles que com ele conviveram a miúde, aguardando respostas que lhes clareassem as inquietudes. Então ela está fazendo referência ao primeiro capítulo do livro de Atos. O livro de Atos narra também os 40 dias que Jesus, depois de sua crucificação e de sua ressurreição, conforme é narrado nos textos evangélicos, ele então convive por mais 40 dias junto dos apóstolos, ainda dando preciosas instruções e ensinamentos do que deveria ser feito depois então que ele retornasse ao Pai. E os apóstolos, então, estavam aí, neste momento, em Jerusalém, reunidos no cenáculo, pensando no que iriam fazer, como iriam fazer. Então, Jesus já tinha deixado, depois desses 40 dias, já tinha retornado ao Pai, como ele disse no Evangelho, já tinha, então, deixado essa presença dos apóstolos, de estar ali junto deles, dando essas instruções, ainda essas importantes instruções. E então, Amélia Rodrigues continua narrando para nós que, embora a comunhão mantida com o Rabi, não se sentiam preparados para o ministério, sabiam-se inseguros. Até há pouco os alentavam os reencontros inesperados, as notícias constantes, as visões, os diálogos incomparáveis. Agora, porém, mergulhados em saudades incoercíveis, abatiam-se sem saber como ou por onde começar. Imaginemos nós que depois de 3 anos de convivência direta, diária com Cristo, em suas pregações por tantas localidades, e eles presenciando tantos atos sublimes,
tantos eventos importantíssimos que transformou profundamente a alma de cada um deles, ver o Cristo ser crucificado, ser martirizado pela nossa ignorância, pela nossa incompreensão, pela nossa sede de poder e ganância até. E então, ali, ainda inconsolados, mas tendo tido a oportunidade de mais 40 dias na presença do Mestre querido e amado, depois de sua ressurreição, depois que Maria de Madalena, chorando aos pés do sepulcro, é reconfortada pelo próprio Rabi, perguntando por que ela chorava. E ela então reconhece que era o próprio Cristo Jesus e sai então para poder encontrar-se com os demais apóstolos, para poder falar do que havia acontecido, de que ele vivia. E Jesus então começa a aparecer para os demais. Aparece para Tomé, que pede provas de que ele era o Cristo, e Jesus então, mostrando as chagas em suas mãos e nos seus pés, comprova de que era ele. E então começa a dar uma série de ensinamentos importantíssimos que são narrados por todos os evangelistas. E Amélia Rodrigues então continua: o Pentecostes guardava uma significação toda especial para o povo, para toda Israel. Reuniram-se naquele dia consagrado ao 50º com o espírito festivo. Matias ingressara no colégio após o lançamento de sortes, por inspiração superior, cuja escolha fora recebida por unanimidade. Experimentavam a impressão de que algo estava por acontecer. A cidade regurgitava de peregrinos. Então, ela nos lembra aí daquilo que está lá no capítulo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos, porque ainda neste momento, eles eram agora apenas 11. Judas Iscariotes já havia cometido o trágico engano do suicídio. E eles então, ainda sem saber o que fazer, tinham 2 candidatos em mente para poder completar o colégio apostólico, os 12 apóstolos do Cristo. E então, lançando sortes, invocando Jesus para que os inspirasse na melhor escolha a fazer, são inspirados então a acolher Matias como sendo o 12º apóstolo, no lugar de Judas Iscariotes. E a cidade de Jerusalém, comemorando a festa do Pentecostes, estava lotada, estava repleta de peregrinos de todos os lugares. Então, numa nota de Amélia Rodrigues, no livro, ela explicando o Pentecostes, para aqueles que não conhecem o que significa o Pentecostes, ela diz que para os judeus o Pentecostes celebra o dia em que Moisés, lá no Velho Testamento, recebeu no Sinai as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Era inicialmente consagrado para traduzir gratidão ao Senhor pelas messes concedidas ao povo. Entre os cristãos, rememora a descida das vozes do céu, que nós já vamos falar sobre elas, está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no cenáculo, 50 dias após a Páscoa. A Páscoa, por sua vez, recorda aos judeus a saída do Egito, e é entre eles celebrada no 14º dia da primeira lua do seu ano religioso. Entre os cristãos, é evocação da ressurreição de Jesus. Então é só para nós entendermos aí o sentido e o contexto da palavra Pentecostes, que é muito falada, especialmente entre os cristãos de origem católica, que celebram também dentre as suas festividades o dia de Pentecostes, conforme narrado então no Atos dos Apóstolos. E para nós espíritas é importante
nós compreendermos aí a diferenciação do entendimento de Pentecostes para o povo judeu, como eles então comemoravam, e após então a igreja cristã, né, especialmente a igreja católica cristã, que foi então, né, a grande difusora das ideias do cristianismo, como então em suas festividades foi conhecido o dia de Pentecostes a partir deste dia em particular, que nós já vamos então tratar dele. E Pentecostes, no grego, significa quinquagésimo. Então, é exatamente por conta desta festividade aí judaica. E então, lá no capítulo Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, começando no versículo 1, nós vamos encontrar: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, nós já vimos aí na narrativa de Amélia Rodrigues, compreendendo que a cidade de Jerusalém estava repleta de peregrinos de todos os lugares, a cidade estava cheia e os apóstolos estavam reunidos no cenáculo. Matias tinha acabado de ser aceito entre os 12 por unanimidade, inspirados por Jesus a aceitá-lo. E era então esse dia de festividade judaica, em que a cidade recebia gente de todos os lugares, falando todos os tipos de línguas diferentes. E que a maioria, inclusive, de homens simples que viviam nas cidades, mesmo os próprios apóstolos, não falavam e não conheciam todas essas línguas. Mas observe que interessante, por vias da mediunidade de efeitos físicos, é descrito para nós aí que de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, não só eles, mas também todos aqueles que estavam passando pelas ruas, que estavam ali ao redor, perceberam, ouviram este som. Então, um evento de mediunidade de efeitos físicos patente, para que fosse percebido por todos aqueles que estavam próximos ao local. E também a da visão, não só a audição, mas também a visão foi aguçada neste momento de efeito físico, para que todos vissem este fenômeno como se fossem línguas repartidas, como que de fogo, pousando sobre o lugar em que eles estavam, pousando sobre os apóstolos naquele momento. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. E nós vamos compreender, dentro da doutrina espírita e dentro do estudo de mediunidade, que vários espíritos superiores a serviço do próprio Cristo entraram em contato mediúnico com os apóstolos, para que se pudesse dar, então, o fenômeno conhecido como psicofonia, ou a capacidade que tem os espíritos de falar através da voz de um médium. Então, olha só que interessante. E continuando no capítulo, então, em Atos, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando?
Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, confirmando aí a questão da mediunidade de efeitos físicos sendo patente, todo mundo, toda a multidão, e aí nós lembrando da palavra multidão, que para nós é muito significativa, lembrando para nós a heterogeneidade, ou seja, essa mistura de todo tipo de gente, com todo tipo de intenção, com todo tipo de pensamento, reunidos ali por este fenômeno, observando, pasmados, assustados, maravilhados, aquilo que acontecia. E então presenciar os apóstolos falando em línguas diferentes, falando nas línguas daqueles que os assistiam em suas respectivas línguas natais, que os apóstolos não conheciam. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto com Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então, olha só a narrativa, mostrando a quantidade de povos diferentes e de línguas diferentes que estavam ali no meio da multidão, ouvindo os apóstolos falar das grandezas de Deus, ou seja, pregando o evangelho de Jesus nas respectivas línguas daqueles que estavam ali ouvindo, para que todos pudessem compreender. Vamos tentar, por alguns instantes, imaginar a grandeza e a beleza deste fenômeno. De estar ali na presença dos apóstolos, em pleno processo de mediunidade sublimada, recebendo o concurso de espíritos de escol, transmitindo as verdades do Evangelho para todos aqueles que ali estavam. E para cada um deles que ali estavam, podendo compreender nas suas respectivas línguas. Mesmo assim, lembrando a questão da multidão, que já dissemos, que nos lembra a heterogeneidade, a mistura, as diferenças, cada um com uma intenção, pensando numa coisa diferente, com uma vontade diferente. Alguns dentre a multidão zombando, como nós vamos encontrar em todo o Evangelho, em todas as narrativas, falando em voz alta, zombando dos apóstolos, estão cheios de mosto, né? Ou seja, bêbados, né? Cheios de vinho, para poder diminuir a importância daquele momento sublime, para poder dizer, né, que estavam ali fazendo o que estavam fazendo e talvez falando asneiras, né, porque estavam bêbados. Então, olha só, essa multidão e essas diferenças, aqueles ouvindo e captando as mensagens sublimes, outros impermeáveis ao Evangelho, zombando do momento que acontecia sublime. E aí então, Amélia Rodrigues, narrando para nós, comentando sobre este momento, falando que as vozes do céu haviam descido e a mediunidade ensejava a comunhão perfeita com a imortalidade. O Consolador se derramava como primícias, tendo em vista o futuro longínquo, em que um dia traria de volta ao mundo e ao homem, conturbado, a mensagem de vida, verdadeiro renascimento do cristianismo puro, profético e regenerador. E aí ela coloca uma nota lembrando para nós que com Allan Kardec, o Consolador pôde traçar diretrizes que hoje, no Espiritismo, reproduzem a sã mensagem do Evangelho,
nas suas bases superiores. Então, olha só que ligação perfeita entre este momento na festividade do Pentecostes, com a mediunidade sublimada dos apóstolos em plena comunhão com os céus, já fazendo referências ao futuro longínquo, no século XIX, com Allan Kardec, recebendo a doutrina dos espíritos para a compilação da doutrina espírita que hoje abraçamos e estudamos. Porque é a mediunidade sublimada desde então, apontando aquilo que viria, o Consolador prometido, a terceira revelação, a doutrina espírita, que também veio até nós por vias da mediunidade. Inicialmente, também pelos fenômenos físicos, através das mesas girantes, das mesas dançantes, das batucadas, que por fim chamaram a atenção de Kardec para o estudo sério, aprofundado, sistematizado, para que nós tivéssemos hoje as bases filosóficas, científicas e doutrinárias religiosas que nos remetem ao Evangelho de Jesus. Então ela faz essa referência, faz esta ligação entre o momento de Pentecostes e a doutrina espírita, sendo acolhida na Terra por Allan Kardec e com todos aqueles médiuns que contribuíram naquele momento de nascimento da doutrina através da mediunidade. Então, olha como isso é importante para nós. E nós compreendermos este momento de Pentecostes na narrativa evangélica e percebermos a bondade infinita do Cristo, já dando para nós os sinais desde então do que seria o caminho da humanidade e de como nós receberíamos o Consolador prometido por Ele mesmo. E ela continua, Amélia Rodrigues, fazendo então esta reflexão conosco. Simão, Pedro, vivamente mediunizado, com semblante irradiando suave claridade, adiantou-se e, tomando a palavra, exorou eloquente. Não parecia o antigo homem do mar, não mais o pescador das águas de reflexos prateados, hábil manipulador das redes. Sua palavra, seu coração, agora eram rede e barcos sublimes em mar de esperança. Estava em pesca nova, a de criaturas para o reino de Deus. Então, olha só que coisa mais bonita. Haviam acabado de zombar, falando que os apóstolos estavam cheios de mosto. E então Pedro, tomando a frente, tomando a iniciativa, em pleno exercício mediúnico, então começa a falar para as pessoas que o ouviam. E está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele então faz a citação ao Velho Testamento, para nós hoje, mas para os judeus, as Escrituras Sagradas. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias.
e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro cita esta passagem que nós vamos encontrar em Joel, no Velho Testamento, falando deste momento em que a mediunidade, que sempre esteve na Terra, voltaria a ser o instrumento divino pelo qual nós faríamos novamente a comunhão sagrada com o plano espiritual, apontando as verdades eternas do Evangelho, do reino de Deus na Terra. E ele continua: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E então, Amélia Rodrigues, pegando este ponto para reflexão, diz para nós que a palavra se alteava, alcandorada e incomparável, e enquanto modulava, impregnava os espíritos e os corações. Quantos a escutavam em deslumbramento se deixavam tocar, como se estivessem transformados em harpas vivas, que fossem tangidas por mãos invisíveis de invulgar tristeza. Comovidos, muitos dentre os ouvintes se aproximaram, ansiosos e sequiosos de paz, deixando-se conduzir pelas vibrações imponderáveis que os visitavam, enquanto a palavra concluía em peroração comovente. Amélia Rodrigues também nos lembra, comentando ainda neste capítulo, que enquanto Pedro fazia esta exortação àqueles que o ouviam, se lembrava comovido do momento em que ele, em que Tiago e João estavam junto com o mestre no Monte Tabor e viram o fenômeno mediúnico da transfiguração, em que eles presenciaram Jesus se transfigurando e aparecendo diante deles para conversar, as figuras de Moisés e Elias, que é uma passagem lindíssima que nós temos no Evangelho. Jesus levou a estes três, Pedro, João e Tiago, para este momento de reclusão, de oração no Monte Tabor, e acontece então o fenômeno mediúnico da transfiguração. E inclusive Pedro, que ainda naquele momento não compreendia completamente este processo, ainda não compreendia plenamente a mediunidade e seus diversos aspectos, as diversas habilidades mediúnicas, naquele momento, conforme a narrativa evangélica, até pergunta a Jesus se deveriam fazer 3 cabanas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. E aí então acontece o efeito mediúnico da voz direta, em que eles então ouvem uma voz conversando diretamente com eles. E eles se assustam, se prostam no chão, e Jesus, então, vindo confortá-los para que eles não tivessem medo, faz com que eles levantem a cabeça novamente,
que o olhem, e é quando eles percebem, então, que o fenômeno mediúnico da transfiguração havia terminado. E Jesus, inclusive, pede a eles que não falassem daquele evento para os demais até que a hora certa chegasse, que eles saberiam quando a hora do Filho do Homem chegasse. Até aquele momento, eles não deveriam comentar sobre o que tinha acontecido ali no Monte Tabor. E agora, o próprio Pedro, também, de alguma forma, transfigurado, em pleno exercício mediúnico, recebendo a assistência de um espírito superior, falando para todos aqueles que estavam ali no meio da multidão, finalmente compreendia em plenitude aquilo que estava acontecendo. Entendia a importância do fenômeno mediúnico. Entendia a plena comunhão do céu com a terra, ou do plano espiritual com o plano físico. Então, observe este momento, que é um momento de coroação do entendimento daquele que estava presente a este fenômeno mediúnico tão importante para nós no estudo do Evangelho, no estudo da mediunidade, que nós vamos ver a extensão e em profundidade no livro dos médiuns, dentre os 5 livros básicos da doutrina espírita. Então, Amélia Rodrigues, traz isso para nós, nos relembra, analisando conosco, o que Pedro experimentava neste momento enquanto fazia sua exortação. Na narrativa, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, após a exortação, então, de Pedro, a todos aqueles que estavam no meio da multidão, nós ainda vamos encontrar que várias daquelas pessoas que estavam ali, buscando os apóstolos para seguirem este novo caminho, o caminho do Evangelho, e são então batizados pelos apóstolos, representando aí este momento de mudança e de nova proposta de carreira, de nova proposta de trabalho, seguindo o Evangelho de Jesus e espalhando o Evangelho para todos os povos, para todas as comunidades, para onde quer que eles se encontrassem. Então é neste momento também que vários daqueles que estavam na multidão, já receptivos à palavra de Jesus, ao Evangelho, vão então também iniciar os seus trabalhos de pregação. Então nós compreendemos dentro da doutrina espírita que, como nada é por acaso, nada acontece por acidente, que o momento da festividade de Pentecostes, comemorada pelos judeus, foi um momento escolhido com muito cuidado, com muita precisão por Jesus, para que ali se reunisse essa multidão, mas já sabendo que dentre essa multidão haveriam vários espíritos já dispostos, já na predisposição de começar a seguir um novo rumo em suas propostas reencarnatórias, que já estariam ali preparados para, neste momento de gatilho, vamos por assim dizer, de percebendo este momento de mediunidade sublime, entender e ativar em suas memórias, em seu inconsciente, aquele momento, para o que estavam ali, o porquê tinham reencarnado, para então abraçar uma nova proposta de vida. E era então um momento muito propício, considerando que a cidade estava abarrotada. Então, olha só o planejamento de Jesus e dessa equipe de espíritos puros, preparando este momento
que hoje, então, nós podemos analisar em retrospectiva, percebendo a enorme importância que este momento tem para nós cristãos hoje, em especial dentro da doutrina espírita, compreendendo o papel da mediunidade dentro disso tudo. O quanto a mediunidade, bem trabalhada, bem compreendida, bem estudada dentro dos princípios doutrinários, é e tem sido importante para nós. Desde que Jesus descortinou os véus do que deve ser o verdadeiro médium, do que a mediunidade realmente é e qual o seu propósito. E do quanto, obviamente, nós todos precisamos ainda estudar, do quanto nós ainda precisamos nos melhorar, de fazer o esforço a cada dia, de abrirmos as nossas mentes, os nossos corações, na compreensão do Evangelho, da mediunidade, para fazermos o melhor uso possível desta faculdade sublime que existe para que nós nos melhoremos, para que nós possamos trabalhar em função do próximo, para a remissão das nossas próprias faltas. Porque todo o tempo nós vamos estudar dentro da doutrina espírita que mediunidade não é um dom sublime dado aos escolhidos, aos puros de coração, àqueles que já estão muito evoluídos. Muito pelo contrário, que mediunidade é instrumento e faculdade bendita que Deus nos confere para que nós possamos trabalhar. Para aqueles que estão endividados em relação à lei, precisando de uma ferramenta que lhes possibilite colocar em prática o amor ao próximo, que por muito tempo foi esquecido, foi ignorado, e que através da mediunidade existe, pela misericórdia divina, a possibilidade de trabalho, de recomeço, de reparação de dívidas. Então, olha só, que importante, que sublime é para nós pensarmos neste momento tão especial do Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 2, mostrando para nós este momento de Pentecostes como sendo o momento, a culminância do que deve ser para nós hoje no estudo da mediunidade, levada a patamares mais elevados. Daquilo que se pretende de fato com o entendimento através do estudo e da prática mediúnica, de estarmos em plena sintonia, em plena comunhão com um plano espiritual superior, a fim de que possamos atender a todos aqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados, como normalmente o fazemos nas reuniões mediúnicas nas casas espíritas sérias. E por isso Amélia Rodrigues, nessa reflexão, faz esta ligação deste momento com o Consolador, que é a doutrina espírita, a terceira revelação, trazida até nós por vias da mediunidade. E ela continua então. Os espíritos da luz conduzi-los-iam pelos caminhos do mundo doravante, levando-os ao quebrados, consolando os aflitos, libertando os obsidiados e pregando, esparzindo a luz, todos eles na verdade, como o próprio Mestre fizera. Dali marchariam, como o fizeram, para a terra toda, entoando e vivendo a excelsa canção das boas novas, que agora volta a vibrar em todos os rincões do mundo, reconduzindo o homem ao coração do Altíssimo, através de Jesus,
o Rei Inconquistado. Com essas palavras, então, de Amélia Rodrigues, nós agradecemos por mais esta oportunidade que temos do estudo, pela Casa de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que nos acolhe com tanto amor, com tanto desvelo, com tanto empenho, para que nós continuemos estudando, continuemos tendo oportunidades de trabalho benditas, seja através do estudo, seja através da campanha do Quilo, seja através das reuniões de passe, das reuniões de tratamento espiritual, da evangelização infantil. São inúmeras as oportunidades de serviço e de trabalho que a Casa Espírita nos oferece, que o mundo nos oferece. Que nós possamos continuar estudando firmes, dando os passos que nós podemos dar, como disse o nosso companheiro Paulo, que possamos correr com paciência a estrada que nos está proposta, independente da nuvem de testemunhas que nos cerca tão de perto. E então, com este pensamento em mente, nós vamos pedir ao Mestre Jesus que continue orientando os nossos passos, iluminando os nossos caminhos, fortalecendo a nossa vontade, para que possamos caminhar dia a dia, momento a momento, tendo o seu Evangelho em nossos corações, e que a mediunidade, mais ostensiva ou menos ostensiva em cada um de nós, possa ser ferramenta segura de trabalho, de desenvolvimento pessoal, de busca do Evangelho, de busca da concretização da fraternidade, da solidariedade e da caridade na Terra, para que, enfim, possa-se instaurar na Terra o reino de Deus, possa-se instaurar na Terra o mundo de regeneração. Ampara, Senhor Jesus, a todos que neste momento, em suas dores diversas do corpo e do espírito, em todos os locais onde haja sofrimento, e em especial por este momento de transtorno que passamos no planeta, com a doença, com este novo vírus, por todos aqueles que têm desencarnado, muitas vezes em situação de desespero, possam ser amparados pelas equipes espirituais, para que se sintam reconfortados e que possam compreender o que estão passando. E todos nós, encarnados, tenhamos a caridade e a responsabilidade de sempre elevarmos os nossos pensamentos em favor desses companheiros, de doarmos as nossas melhores energias para que as equipes espirituais possam se apropriar dessas energias, fazendo os trabalhos que a maioria de nós ainda não compreende, nos meandros do magnetismo, da aplicação dos recursos energéticos que a natureza oferece através dos nossos fluidos, enquanto reencarnados, e dos fluidos espirituais, para que os atendimentos e o socorro, o alívio, possa chegar a todos aqueles em necessidade. Sê conosco, Senhor Jesus, e muito obrigado por tudo. Que assim seja.